Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Jovem Plus deste canal. Hoje nós estamos aqui com Guilherme Araújo Oi de novo. e Leandro Cirino. Descende O para o mundo. famoso aqui, ó. Ele é um gospel idol. Dois descenders aqui, Do gente, Namis Boy. do Luiz Boy. Eu não fui não, Foi mano. não, né? Eu tava liso na época. Como vocês já sabem, se não estão sabendo agora, a gente começou com a série da Trindade, então nós vamos falar sobre Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Se você ainda não assistiu do Deus Pai, vou botar aqui, ó. Bota aqui, Rick. O vídeo da Carla falando de Deus Pai. E esse vídeo vai sair na semana que nós vamos falar sobre Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, e seria ótimo, como está sendo, essa mesa para a gente falar do amor das nossas vidas, né? Eu não sei vocês, mas Jesus é o amor da minha vida. Tamo junto nessa. Gente, eu queria começar perguntando quem é Jesus para vocês? A pessoa de Jesus. Começar lendo. E aí, quem Pode faz começar. as honras? Fala de Jesus é uma coisa muito especial, sabe? Porque Jesus, pra mim, ele foi a resposta de todas as dúvidas que eu tinha, de todos os questionamentos, de todas as questões existenciais, que eram muitas, inclusive. Eu já fui aquele adolescente que já tentou ser ateu, porque não conseguia acreditar, mas era só porque tinha muitas dúvidas. A fase rebelde. E Jesus, ele veio como uma resposta. É muito louco porque, assim, eu conhecia Jesus de filmes, de séries, já tinha lido um pouco a Bíblia, mas é muito diferente de quando você conhece ele diretamente, de quando ele se apresenta pra você, de quando você tem uma experiência com ele diretamente, que pra muitas pessoas às vezes demora muito, mas foi esse momento que eu tive esse encontro, ele trouxe todas as respostas pra mim. Não de que tipo, ó, aconteceu desse jeito, foi desse jeito. Não, ele disse que todas essas dúvidas, ele se colocou maior do que todas essas dúvidas pra mim. Tipo, não importa as suas dúvidas. A única coisa que importa sou eu. Então, eu acho que Jesus pra mim, ele é realmente a resposta que eu tive. O único que me entendeu, o único que falou comigo, o único que se expressou a mim na minha linguagem que eu me entendia e também fez questão de me salvar. Tu consegue lembrar do dia, assim, da estação que estralou a ideia de que esse era Jesus? Jesus se revelou pra mim como essa pessoa. Foi num dia que eu tava no meu quarto e eu já tava há muito tempo na igreja, mas eu não tinha tido nenhuma experiência, contato, nada. Tipo, eu via as pessoas tendo várias experiências, falando língua estranha, fazendo muitas coisas, mas eu nunca tinha entendido aquilo, né? Eu tava no meu quarto e eu tive uma visão. Nessa visão, eu lembro que eu tava extremamente cheio de feridas no corpo. Eu tava com muitas marcas, com muitos cortes, eu tava com muitos hematomas. E eu lembro que naquela noite eu me senti a pior pessoa do mundo. Porque eu pensei, poxa, eu tenho muitos pecados, eu não mereço nada, eu não mereço Deus, Deus não me procura porque eu não sou merecedor. Eu não tenho essas experiências, ele não me escolheu. Por isso que eu tô assim. E eu lembro que naquele momento eu não pensei em suicídio, mas eu vi que minha vida poderia ter um fim que não ia ter importância. Só que no meio dessa visão que eu me via cheio de hematomas, né, eu me via num caminho que estava levando para um vale. Ou seja, como se eu fosse cair naquele vale e aquele vale tinha muito fogo. Eu lembro que naquela visão uma mão me parou. E naquele momento eu escutei uma voz dizendo: eu não quero que você vá. É importante para mim que você fique. Aí eu dizia, mas eu tô todo sujo, eu tô todo cheio de hematomas, eu tô todo cortado. Aí ele: isso sou eu quem cuido. E as minhas feridas foram para ele. Os meus hematomas foram para ele. A minha sujeira foi para ele. E eu me senti horrível com aquilo, porque eu pensei, eu não mereço isso. Por que ele tá fazendo isso por mim? E ele disse, essa é a sua primeira lição, e é sobre amor. E ele pulou naquele vale. E ali foi o momento que eu tive um entendimento do que era a cruz de Cristo. Do que
E realmente Jesus significava. Então, naquele momento, todas as minhas feridas, todas as minhas dores, todo o meu passado não importava. Nem minhas dúvidas importavam, porque Jesus tinha levado tudo aquilo na cruz. Por isso que a cruz, eu acho que é tão importante, é tão pesado falar de cruz pra mim, sabe? E tu, Leandro? E Assim, pra você? mim é mais assim um exemplo, né? Acho que, assim, na minha vida toda não foi tão, assim, às vezes até esse tempo pra cá eu tava me cobrando em relação a algumas coisas assim, tipo, eu olhando para as minhas ações, né? Eu via que eu tava seguindo muito firme, né? Não que você não tenha que seguir, né? Mas que às vezes você tá tão ligado assim na lei, né? De tentar fazer a lei, né? Fazer a lei sobre a sua vida, não sobre a vida dos outros, mas sobre a sua vida. De tentar levar tudo aquilo aí ao pé da letra, né? E você acaba não sendo tão sensato consigo mesmo, né? E assim, tipo, Jesus, a gente viu Jesus, a gente viu que ele estava ali cumprindo a lei, mas ele estava mostrando que não só cumprindo a lei, ele poderia ser humano, né? Ele poderia ser ele mesmo, entendeu? É que, tipo, a gente vê, todo mundo assistiu The Chosen, né? A gente vê assim, Sim, eu acho que foi, foi bom pra mim assistir e ainda tem que terminar, né? Foi bom assistir porque a gente vê, não só vê Jesus como um encontro, né? Como Jó, a gente já vê de ouvir falar, né? Uma Porque história querendo ou que não, vai a gente não viu ele face a face, sim, mas a gente de ouvir falar. E quando a gente passa a ver, assim, tipo, no The Chosen, a gente vê que, a gente vê as ações dele, a gente vê que ele se sentia triste, que ele se sentia, muitas vezes, limitado por algumas coisas, tipo, quando ele tocou a mão no vinho, até ele fazer o primeiro milagre, até, tipo, ele criança, até ele fazer o primeiro milagre, a gente via que ele se reprimia, né? Porque ele estava esperando o momento certo. E às vezes a gente meio que ansioso, né? Eu tive meus problemas com meu pai, eu tive problemas em casa, entendeu? Assim como o Guilherme teve, acho que assim, a gente é bem parecido em relação a isso, porque a gente, assim, ele ele cresceu sem o pai, por conta de motivos que o pai morreu, não foi? Foi, ele faleceu quando eu tinha 9 anos. É. E Israel foi porque meu pai saiu de casa. Então é parecido assim, porque a gente não conviveu com o pai. E às vezes a gente sente a necessidade de algumas coisas, tipo de algumas referências, de alguns exemplos, que acabou que no decorrer da nossa caminhada fez falta. A minha fez falta. E tipo, quando eu encontrei Jesus, tipo, assim, eu fui muito pequeno para a igreja. Mas depois eu acabei voltando. Só que depois que eu voltei não foi da mesma forma, não foi como uma criança. Foi como um jovem que já tinha passado por algumas coisas. Então, eu pude ver Jesus assim, como um exemplo. Ah, mas eu vou seguir assim como Jesus seguiu. E tipo, eu não vou conhecer Jesus plenamente. Porque a gente só vai conhecer na eternidade. Não tem como conhecer tipo, Jesus na sua plenitude. A gente tem que prosseguir, assim como o Paulo fala, né? Não que eu já o tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Então, para mim ele foi um exemplo. Ele continua sendo, né, um exemplo de que, por mais que a nossa luta seja grande, seja uma luta que vai nos trazer feridas, vai nos trazer algumas sequelas, para Jesus também trouxe sequelas. E sequelas até que, tipo, ele, quando falou que ele fala que Jesus morreu uma morte de cruz, né? Que não foi somente uma morte, mas uma morte maldita, né? Ele foi maldito por nós todos. Então, e ela até fala, né? Que é um versículo tipo, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu no unigênito, né? Então, para todo aquele que nele querer não pereça, mas tenha vida eterna. Aí primeiro João 3,16 fala. Assim como Deus amou o mundo de tal maneira e tal, assim devemos dar a vida para os nossos irmãos. Ele foi exemplo. Entendeu? Tipo, ali em João 3,16 é Deus falando. Já em 1 João 3,16 é Jesus dizendo, assim como eu dei a vida pelos seus irmãos, amei eles assim como eu amei. Né? É louco pensar que Jesus ele tinha um relacionamento muito próximo com Deus, né? Muito próximo com o Pai. E tipo,
a principal palavra dele que ele trouxe para cá foi sobre a importância desse relacionamento e a cruz, ele reavivou esse relacionamento. Ele disse, olha, o Pai de vocês os ama, assim como eu os amei. Então venham ao Pai, venham a mim, porque eu sou o caminho que leva ao Pai. Então ele foi a ponte. Ele veio para ser aquela ponte que estava faltando entre a gente e Deus. Porque muitas pessoas têm um relacionamento muito próximo com Deus, outras pessoas lutam para ter, né? Mas esses dois caminhos só existem porque Jesus veio e abriu essa possibilidade para a gente. E é muito louco, eu amo esse assunto, vocês cada um destacou uma característica do Cristo, de Jesus, que elas se encaixam em algum momento, o Lê falou sobre Jesus ter sofrido como homem, porque ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Então, ele foi afligido e ele sofreu as tentações e essas aflições desde que ele nasceu, desde que ele era um bebê, sendo humilhado, nascendo numa manjedoura, até a morte de cruz e o ponto final da vida dele, né? Ele foi tentado e sofreu as aflições desde o nascimento até o fim da vida dele. E é muito assim, porque o Gui fala sobre ele ser o sumo sacerdote, né? A ponte de ligação entre a gente, nós homens, e Deus. E fazendo a junção disso tudo, é como se a humanidade de Jesus fosse exatamente essa ligação entre a gente. Porque se Jesus nunca tivesse vindo e tivesse encarnado como homem aqui na Terra, não existiria nenhuma razão, nenhum motivo para ele ser esse sumo sacerdote, essa ponte. Porque a gente ainda tem isso, mas é tipo assim, ele é Deus, então ele sabe, ele consegue, foi por isso que ele superou tudo, foi por isso que ele passou sobre tudo, então para ele é muito fácil ser tentado. Mas ele também era homem. Então, e o fato de ele ser 100% homem não exclui o peso de tudo que ele viveu, sabe? E eu acredito muito que Jesus, tudo que ele falou e tudo que ele fez, diante disso, ele pediu para a gente fazer os seus mandamentos para nós. Ele não pediu para que a gente fizesse isso pela primeira vez, mas ele fez antes. Tudo que ele pediu pra gente fazer, ele fez antes. Ele fez antes. Ele foi humilde a esse ponto de dizer, olha, eu fui homem, eu fiz, eu consegui, e agora eu libero graça para que vocês vivam dessa forma também. Não foi fácil, Jesus chorou sangue, né? Suou sangue. Sim. Ele foi transpassado na cruz, derramou sangue e água. Jesus sofreu, imagina, eu gosto de pensar na humanidade de Jesus, ele correndo no bairro, né? Levando queda, ralando os joelhos. Ele poderia passar a mão e dizer assim, cura, a ferida. Aquela mão. Mas ele se submeteu. Ele foi manso, porque uma das coisas que eu tenho aprendido também é que a mansidão é você deter do poder, mas não usar em nome do amor. Então Jesus tinha todo o poder do mundo, mas ele não usou por amor. Uma coisa que, tipo assim, destacou também no The Chosen, né? Mas eu acho que Não, assim, propaganda. Mas assista. mas assista. Uma coisa que destacou foi a parte que, tipo assim, José e Maria elas ensinaram Jesus, né? Porque assim, é importante dizer assim, mas na Bíblia não fala sobre Jesus quando era criança. Assim, é o que eu saiba, né? Mas que não fala assim, basicamente, alguns atos dele como criança, mas veio, acho que só na parte que ele vai, a mãe dele acha ele no templo, templo, né? Sim. A não ser aquela parte, mas assim, a gente vê que Maria e José, eles souberam que era Jesus, né? O anjo falou e tal, ele nasceu, mas eles não esconderam o propósito de Jesus na Terra. Eles, aos poucos, eles foram, que nem como Salomão fala, ensina o teu filho também que deve andar, que quando ele estiver maior não vai se desviar. Tipo, é basicamente aquilo. Até naquilo dali, eu acho que Jesus foi bem detalhado também, né? Porque Maria e José, eles ensinaram Jesus o caminho. Eles falaram, você tem uma obra
E você vai ter que passar por... Não é nem que você vai ter que passar, mas tipo, você tem um propósito na terra e tal. E lá no final, lá em João 17, ele fala, né? Senhor, eu glorifico a ti, cumprindo a obra que tu me deste. Então, ali, quando ele acabou, ele entendeu já tudo que a obra já tinha acabado, né? Então, é importante. Às vezes a gente tá tão... Assim, nessa parte é mais para os pais. Às vezes a gente está tão ligado em querer que os nossos filhos estejam ali presentes na igreja, mas a gente não está tomando o devido cuidado Seria um de, é, relacionamento, né? de semear um relacionamento com Cristo. Dizer assim, filho, desde pequeno mesmo, já do infantil, já do kids, de mostrar assim, filho, seu propósito na terra é esse, entendeu? Você está crescendo, você vai crescer um dia, você vai ser um jovem, você vai ser um adulto. Mas o nosso propósito na terra como cristão é levar a palavra de Deus até que ele venha, entendeu? E às vezes os próprios pais levam isso para que o kids faça isso, entendeu? Sim. Tipo assim, não, você vai aprender isso lá. Só que não é, tipo, é uma vez, um domingo, o kids é uma vez na semana. Um domingo não substitui É uma um vida. relacionamento que Maria teve com Jesus, era constantemente. Então ela sempre lembrava. E às vezes a questão quando é Jesus achado no templo, não é porque era irresponsável não, mas é que ela sabia o propósito dele. E saber que até lá poderia ocorrer momentos em que, assim, ela como mãe acharia que seria impedido de cumprir o propósito dele, entendeu? Fora que uma coisa que muitas vezes a gente esquece, né? Jesus, ele veio, ele morreu por nós naquela cruz, ele sofreu a morte de cruz, que foi uma morte pesada, de fato, foi uma morte maldita, como tu disse. Mas Jesus não sofreu apenas fisicamente, Jesus sofreu emocionalmente e espiritualmente. Por que o emocionalmente? Porque assim, ele foi traído. Ele foi traído pelas pessoas que ele mais amava. Ele estava com aqueles 12 ali constantemente. Ele teve que amar por 3 anos uma pessoa que ele sabia que daqui a 3 anos ia trair ele. Ele teve que ver as pessoas que ele amava chorando pela morte dele. Ele teve que passar pela experiência, porque ele já começa com o pai dele falecido, né? José de Arimateia. Mas ele sofreu também com a morte do pai dele, porque ele foi humano. Do mesmo jeito que quando ele estava indo para a cruz, ele viu sua mãe e disse para ela, mulher, eis aí teu filho. Apontando para João, porque eu não vou ser mais teu filho. Eu entendo o sofrimento dela de perder um filho, mas porque eu estou sofrendo de abandonar uma mãe. Então ele passou por emoções humanas. Por isso que quando ele chega no Getsemane, ele chega de pai, se possível, a partir de mim esse cálice. Porque nenhum ser humano quer morrer, nenhum ser humano quer ser traído, nenhum ser humano quer ver a pessoa que você tanto ama, que você tanto acredita negando você. Nenhum ser humano quer ver a sua mãe sendo abandonada e ver ela testemunhando sua própria morte, né? Mas mesmo assim ele persistiu, contudo que seja feita a tua vontade. Porque ele estava ali para cumprir um propósito, como tu disse. Ele veio para cumprir a palavra do Pai. Ele veio para obedecer o Pai. E eu acho que o que falta muitas vezes é as pessoas fazerem uma boa apresentação de Jesus. Como tu falou do Kids, né? De chegar para a criança e dizer: criança, humaninho, eu quero lhe apresentar uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. De fazer uma apresentação dela, construir um relacionamento. Né? E é muito legal porque José e Maria sabiam que eles estavam criando o Cristo. E quando eu digo Cristo é porque, ao mesmo tempo que eles não olhavam para Jesus e não viam só meu filho. Imagina o povo de Israel, o povo esperava há quantos anos pelo Messias prometido, né? Existia essa promessa, eles estavam sofrendo, eles esperavam o Messias e de repente, né? Maria está lá gerando o Filho de Deus e ele nasce numa manjedoura e eles estão educando o Filho de Deus. Deus. Imagina a tua casa. Gente, como assim? Eu fico... Mas acredita, José, como assim ela tá grávida? Não, mas tipo assim, como que educa Deus? Não é, né? Isso aí. Sabe? Como que eu vou dizer pra Deus que Ele vai te castigar. É igual a cena de The Chosen, que José de Arimateia tá ensinando Jesus a martelar um prego na madeira. Mas foi ele que criou a madeira. tipo assim,
Madeira, abre. Aí volta não conflito, mas essa dualidade de Jesus de ser homem e Deus, porque ele era Deus, ele tinha todo o conhecimento do mundo, ele sabia como bater o prego na madeira, mas ele não usurpou esse conhecimento para si. Eu acho que naquele momento no Getsemane, ele vislumbrou por um momento ele crucificado, que ele é atemporal, então ele sabia o que ia acontecer e da forma que ia Sim. acontecer. Então eu acho que ele vislumbrou ele crucificado e Maria chorando, João chorando ali. E o que fica na minha cabeça é como Jesus não se ofendeu com isso, sabe? Ele estava na cruz, ele carregou todo o peso no corpo, na alma e no espírito. Ele viu todos os nossos pecados, os passados e os futuros, e não se ofendeu. E não disse, que injustiça tá aqui. Ele amou até o fim. E isso me constrange muito. E outra coisa, tipo assim, falando aí me fez lembrar. Tipo assim, e desde criança até ele morrer na cruz, né? Ele sendo Deus, ele não usou de usurpação, né? Ser igual a Deus. E, tipo assim, em tudo a gente viu que ele respeitou cada processo. Respeitou cada processo desde criança. Isso mesmo ele sabendo já, ele entendendo o propósito para ele. Ele entendeu já o propósito para ele. Então ele entendeu, ele sabia. Tipo, até no primeiro milagre também ele já sabia. Então ele não... Ele respeitou cada momento. Sim. Então ele sempre entregava aquele momento ao Pai. Quando ele orou pela água para transformar o vinho, ele dizia chegar da hora. Aí ele toca a mão no vinho, ele ora e tal, e torna a ser vinho, entendeu? Então ele respeitou aquele momento, ele respeitou os momentos de cada discípulo, entendeu? É tipo assim, a gente viu, tu falou sobre Judas, né, ter traído ele. Sim. E tipo, eu tô lendo o livro do Luciano Subirá, que é Até Que Nada Mais Importa. E ele fala sobre que Deus, tipo assim, Deus, ele olha para as nossas atitudes, entendeu? É um Deus recíproco. Então, tipo, você vê assim, cada discípulo, mano. Você vê cada discípulo, cada apóstolo, né, que foi ele posto, né? Todos têm um temperamento diferente, todos têm uma coisa diferente. E todos eles, nas suas atitudes, se voltavam para Cristo, né? Tipo, mais que Pedro era daquele jeito, que João era daquele jeito, do jeito deles, eles se voltavam para Cristo, né, nas suas atitudes. Então, na sua reciprocidade, né? Deus agia igual com eles. Né? Tipo, de quando a parte que Pedro arranca a orelha tipo, que Pedro arranca a orelha de Malcolm, né? E que até, tipo, de Pedro ter traído ele, foi mais, assim, assustador para Jesus do que o próprio beijo de Judas, entendeu? Porque aquilo ali é, tipo, de Judas ajudaria a ele, de certa forma, né? Ajudaria Jesus a cumprir aquilo o propósito dele. Mas já Pedro não queria que ele cumprisse o propósito, entendeu? Então, em tudo nisso, a gente vê, tipo, a humanidade de Jesus. Vê que Jesus, em um certo ponto, ele teve que repreender um próprio amigo e ajudar um cara que estava traindo ele, entendeu? Às vezes é meio umas coisas contraditórias assim pra gente. E às vezes a gente tá no nosso dia a dia, às vezes a gente, por nós mesmos ser falhos, a gente acaba esquecendo disso, entendeu? A gente se cobra demais. Tipo, eu no começo, como eu tava falando, eu me cobrei demais em relação a algumas coisas. De, tipo, eu tenho que ser isso, tenho que fazer isso, porque se eu não fizesse isso eu tava errando. Aí fazer o que o Gabriel falou na pregação. Às vezes a gente... É isso que nos afasta de Deus. E às vezes a gente pecar, a gente pedir perdão, e ainda assim a gente ter um peso sobre a gente, tipo, um alto julgamento sobre a gente. De não aceitar De o não perdão. aceitar o perdão. Que ele teve De pra não gente, aceitar né? que Jesus está nos perdoando e que ele nos mostrou que a gente é humano. Que ele foi humano, a gente é humano. E às vezes a gente não para ver essas coisas. Eu acho que a maior expressão da humanidade de Jesus, pra mim, é o fato de ter tantos versículos que dizem que ele saiu em secreto para falar com o Pai. Porque
Ele como Jesus, ele estava em conexão constante com Deus. Mas ele nos trouxe esse exemplo de humanidade de que a gente precisa de ter o secreto com o Pai. A gente precisa nos retrair para orar, a gente precisa nos recolher num local secreto para semear esse relacionamento. Tem muitos momentos que diz assim, e Jesus saiu para orar, e Jesus subiu ao monte sozinho para orar, e mandou os discípulos irem adiante enquanto ele ficava orando. E eu vejo o quanto isso acentuou a humanidade de Jesus. E tipo, eu sou um homem que precisa de Deus, assim como vocês. Eu acho que eu imagino, toda vez que a Bíblia fala isso, de Jesus saindo para orar, eu imagino Jesus com saudade. Porque assim, desde o princípio, Jesus estava com Deus e ele não se afastava de Deus. Era a pericorese da Trindade, né? Deus, Pai, Filho e Espírito sempre juntos. E quando ele veio para a Terra, ele era Deus, ele estava na presença de Deus, mas ele não era a mesma coisa. Então eu imagino ele com saudade, porque ele viveu 33 anos longe de Deus, né? E durante a crucificação, ele ficou longe do Espírito Santo, porque o pecado e a iniquidade ofendem a santidade do Espírito Santo. Então, quando ele estava lá na cruz, ele disse: por que você me abandonou? Ele estava carregando o meu, o seu e o seu pecado. Então se arrependa. E ele viveu isso por amor. E quando ele foi insultado, desça daí se você é Deus mesmo, ele não desceu. Por amor. Sim. E eu acho que é isso, né? Essa bomba. Ela falou assim, né? E às vezes, tipo assim, Deus, né? Vamos falar, tipo, de Jesus, homem, Jesus, Deus. Que são 33 anos para um homem, são 33 anos para Deus, no Kairos e no Cronos. Verdade, viu? Se a gente sendo glorificado viveríamos 30 anos, quanto tempo seria 30 anos para Deus? Sendo Deus, Deus. Deus acima do tempo, né? Deus, aquele que rege os tempos, ele definiu 33 anos pro tempo que o filho dele está aqui. E Jesus passar 33 anos no tempo do homem, no tempo Cronos. Caraca, foram milênios de promessa. Você sabe quanto tempo que Jesus era prometido? Desde que Adão pecou, Jesus ele é prometido, ele reforça a promessa. Vai Isaías, vai continuando, e quando acontece o cumprimento, Jesus passa 33 anos aqui, somente. Porque existe uma outra parte da promessa, que é quando Jesus entra na sua segunda vinda. E aí tem muita promessa para ser cumprida. Ah, nossa, aguarde, muitos conteúdos de escatologia virão. Né, Lore? Infelizmente chegou ao fim. Eu queria ficar aqui falando de Jesus até ele voltar. 33 anos. 33 anos. Mas eu espero muito que você tenha sido edificado, que você seja abençoado, que tudo isso que a gente falou de alguma forma frutifique no seu coração, que você possa pensar nessa face de Jesus e se aproximar dele. Segue a gente no Insta, segue a gente aqui no YouTube, ativa o sininho, se inscreva, pro amigo, compartilha pro amigo. Isso. Você será o próximo. Você será o próximo. É isso, galera. É isso, gente. José e Maria sabiam que eles estavam criando. Olha só. Gente, filma aí, câmera. Filma aí, câmera. Gente, essa é a Tabita. Diz oi, Tabita. Ela é esposa do Leandro, muito bem casado para sempre. O nosso café chegou. Gente, olha como ela cozinha bem, gente. Como ela cozinha bem, tá vendo? Obrigada, Tabita, por patrocinar.